Um dos diferenciais que nós temos na nossa plataforma é o controle individual do saldo da conta de cada cliente. Esse saldo ele funciona como se fosse uma conta bancária. Todos os pedidos e pagamentos que forem lançados no cadastro do cliente, será feita a movimentação nesse saldo. Então, se você lança um pedido e não lança o pagamento, por exemplo, o saldo do cliente fica negativo. E aí, quando você lança o pagamento desse pedido, o saldo volta a ficar zerado. Você também pode deixar créditos na conta do cliente, ou seja, um saldo positivo para ele poder usar esse valor nas compras dele que ele fizer, tanto na loja virtual quanto os pedidos que forem lançados para ele direto no painel de controle. Então é uma forma bem eficaz de você ter um controle de toda a movimentação financeira de cada um dos seus clientes e também saber quem está te devendo e quem possui crédito com você. Cada cliente, você acessando o cadastro dele aqui no menu clientes, vindo em detalhes, você verá aqui o saldo do cliente. Vindo aqui na opção ver extrato do saldo, você consegue visualizar toda a movimentação do saldo da conta desse cliente. Você pode aqui usar os filtros também para pegar um período específico. Eu vou lançar aqui um pedido de exemplo e vou mostrar na prática como que funciona. Veja que eu vou lançar esse pedido no valor de R$ 94 para esse cliente e não vou lançar o pagamento e vou clicar em finalizar. Vou vir aqui em detalhes do pedido e aqui você pode ver o valor do pedido que foi lançado. O cliente não tem pagamentos. Vou abrir o cadastro do cliente e a gente pode ver que o cliente está devendo R$ 94, que é o valor do pedido que foi lançado. Se viermos aqui na opção de ver o extrato do saldo, a gente pode ver aqui a movimentação. Pedido realizado, o saldo antes era R$ 0, com o lançamento desse pedido ficou menos R$ 94. Agora podemos ir aqui no pedido e eu vou lançar o pagamento. Então digamos que o cliente está pagando R$ 50. Lancei no pedido, já aparece o pagamento lançado, que mostra aqui também que resta pagar R$ 44. Se eu for lá no saldo do cliente, mostra aqui também que ele está devendo R$ 44. Se eu vir aqui no extrato novamente, eu posso ver os detalhes. Então, o pagamento que foi lançado, antes o saldo estava em R$ 94, com os R$ 50 lançado, agora ele deve R$ 44. Então, dessa forma, você consegue ter um controle bem detalhado do saldo. Vamos abrir aqui o pedido de novo, novamente. Vou vir aqui na opção dinheiro. Vou colocar agora que o cliente está pagando 50, vamos colocar R$ 60. Ou seja, ele está pagando mais do que ele deve. Se eu voltar lá no saldo, o cliente agora tem R$ 16 de crédito. Se eu vir aqui no extrato, eu posso ver novamente a movimentação. O cliente devia R$ 44, com os R$ 60 que foi lançado do pagamento, agora ele tem R$ 16 de crédito. E aí esse crédito ele pode usar para poder fazer as compras dele. Sempre que o seu cliente tiver um crédito, um saldo positivo, quer dizer que ele fez mais pagamentos do que pedidos. Então o valor sempre vai ficar de crédito para ele. Por exemplo, digamos que eu venho aqui no pedido e aí o cliente decidiu cancelar esse pedido. Então, vou vir aqui e vou cancelar esse pedido. Vou voltar lá para o saldo do cliente. Veja que agora ele está com um saldo positivo de R$ 110. Por quê? Porque foi o total de pagamentos que ele fez. Na verdade foi isso, o total. R$ 50 primeiro que ele pagou e depois R$ 60. E aqui os R$ 94 que voltou para o saldo dele como o cancelamento. Então, sempre que for feito o cancelamento de um pedido ou de um pagamento, esse valor ele vai voltar para o saldo do cliente. Ele não é um crédito, ele é uma forma de devolver o valor para o saldo. Porque aqui o pedido ele foi realizado no valor de R$ 94, então foi um valor negativo. Como esse pedido ele foi cancelado, então ele precisa ser devolvido o valor do saldo.
E aí dessa forma o cliente vai ficar com o crédito, que é o valor total que ele pagou. Se eu vier aqui em pagamentos e cancelar um dos pagamentos, cancelei esse pagamento de R$60, vou voltar para o cadastro do cliente, o saldo dele está em R$50, porque ainda tem o pagamento dele de R$50 que foi feito. Se eu voltar lá e cancelar também, vou cancelar esse pagamento, vou voltar no cadastro do cliente e agora o saldo dele está zerado. Então ele fez o pedido, fez os pagamentos, porém depois foi cancelado o pedido e foi cancelado os pagamentos. Dessa forma, o saldo dele voltou a ficar zerado. Então, aqui é a melhor forma de você saber exatamente tudo que foi feito no cadastro do cliente, os pedidos que foram lançados, os pagamentos que foram lançados, o que foi cancelado. Então, resumindo, se o seu cliente está com crédito, quer dizer que ele tem mais pagamentos aprovados do que pedidos. E aí você pode vir aqui e revisar para saber o motivo que ele tem esse crédito. Aqui na movimentação do saldo você consegue ver detalhadamente em qual ponto foi lançado um pagamento, ou foi cancelado, ou foi excluído. Eu vou usar um outro cadastro aqui para fazer um outro teste. Bem comum, eu vou lançar alguns pedidos nesse cadastro e não vou lançar o pagamento. Então veja só, lancei 2 pedidos nesse cadastro, no total o cliente está devendo agora R$ 336,10. Não foi lançado nenhum pagamento desses pedidos. Isso é muito comum, de repente você pode ter clientes de confiança que você lança os pagamentos, lança os pedidos, na verdade, e aí uma vez na semana ou uma vez no mês esse cliente acerta com você o pagamento desses pedidos que ele fez durante o período. Então é uma forma bem eficiente, basta você entrar no cadastro do cliente, você verá o total que ele te deve e aí faz a cobrança, ele te faz o pagamento e você lança aqui no sistema que dá baixa automaticamente. Caso o cliente, nesse caso aqui, tem vários pedidos, você pode entrar um por um e lançar o pagamento. Então, por exemplo, o cliente está devendo R$ 336,10. Você pode dividir esse valor, vir aqui no pedido, ver aqui, resta pagar, nesse deve 300, lança os 300, no outro deve 36,10, lança os 36,10. Mas para você não precisar fazer isso, você pode usar aqui essa função inserir pagamento. Basicamente, você vai informar quanto que o seu cliente está pagando e lançar aqui no sistema esse pagamento. Quando você lança o pagamento por aqui, nessa função, automaticamente o sistema ele vai buscar todos os pedidos que não têm pagamentos ou que não estão totalmente pagos e vai distribuir o valor total lançado entre esses pedidos. Ele faz isso automaticamente, dessa forma você não precisa ficar entrando pedido por pedido. Para isso aqui funcionar, aqui no menu configurações geral, essa função deve estar habilitada. Então eu vou voltar lá no cadastro desse cliente. Digamos que esse cliente agora ele está me pagando R$ 300. Então eu lanço aqui no sistema. Se eu voltar aqui no extrato, posso ver que os R$ 300 foi lançado e agora ele deve os R$ 36,10. Se eu abrir aqui o pedido, esse mais antigo, eu posso vir aqui e ver que foi lançado o pagamento de R$ 300, que teve origem aqui desse pagamento lançado. Então veio automaticamente para esse pedido em aberto o valor que foi lançado. E o outro ainda não foi pago. Ainda está aqui como resta pagar os R$ 36,10. Se eu vier aqui em pagamento, tem aqui o pagamento lançado. Ele fica aqui marcado como creditado, porque significa que foi lançado por esse módulo. Agora, antes de lançar o pagamento desse pedido que está em aberto, eu vou fazer um outro pedido. Então, eu lancei mais um pedido para esse cliente. Voltando aqui, ó, o saldo dele R$
está de R$ 171,10, porque teve mais um pedido de 135. Agora, digamos que o cliente ele vai me pagar o que ele deve. Ele vai me pagar, na verdade, R$ 170. Vai ficar faltando R$ 1,10. O que o sistema vai fazer? Ele vai buscar os pedidos que não estão totalmente pagos e vai lançar neles esse registro desse pagamento, e dessa forma o pedido fica dado baixo como pago. Então eu vou vir aqui em inserir pagamento, ainda falta R$ 1,10, e aí a gente tem aqui o pedido número 8, vou abrir uma nova aba, ele foi pago anteriormente, resta pagar zerado. O pedido número 9, ele não estava pago, agora com esse valor, vamos ver como ele ficou, está totalmente pago. Ele fica aqui, ó, como distribuído quando ele é lançado e distribuído entre os pedidos em aberto. E o pedido mais recente, número 10, ele foi lançado o valor de R$ 133,90. Não é o valor total do pedido, porque foi o valor que foi lançado, e ainda resta pagar R$ 1,10 desse pedido. E aqui o valor bate com o do saldo do cliente. Então, resumindo, quando você for lançar um pagamento para seus clientes, você pode abrir o pedido e lançar diretamente no pedido. Dessa forma, aquele pagamento fica vinculado ao pedido que você está lançando. Ou você também pode ir direto no cadastro do cliente e vir aqui na função inserir pagamento e lançar esse pagamento. Dessa forma, o sistema ele vai buscar todos os pedidos que não estão totalmente pagos, ou seja, que ainda tem o valor resta pagar, e ele vai lançar nesses pedidos esse pagamento. Ele fica assim como distribuído entre pedidos, e aqui você tem o valor total de origem. Então, por exemplo, foi lançado o pagamento aqui de R$ 170, né? Desses 170, R$ 36,10 foi usado nesse pedido aqui. E assim você tem um controle bem detalhado de todo o seu financeiro, de todos os débitos e créditos dos seus clientes. Caso eu cancele todos os pedidos que o cliente já fez, os pagamentos que foi lançado no cadastro dele ficará como crédito. Ao lado do inserir pagamentos, nós temos a função cobrar valor. Essa função ela é o inverso do inserir pagamentos. Ao invés de lançar como um valor positivo no saldo do cliente, ele lança como negativo. Então, de repente, se tem algum valor específico que você queira lançar como negativo no saldo do seu cliente, você pode colocar esse valor aqui e especificar o que é. Então, digamos que você queira cobrar algum valor, por exemplo, quero cobrar R$10 desse cliente, alguma taxa ou algum serviço que eu fiz por fora, e aí você pode especificar aqui, taxa de entrega rápida, por exemplo, e aí você lança, e esse valor será lançado negativamente, né, como débito no saldo do cliente, e agora o cliente deve esse valor aqui. No extrato você consegue ver a especificação. Então é assim que funciona. Quando você lança pedidos, quando você lança pagamentos, quando você também cancela pedido e cancela pagamentos, tudo isso vai refletir no saldo da conta do cliente. Somente orçamentos, né? Quando você cria um orçamento, ele ainda não vai movimentar, não vai ser lançado no saldo do cliente, porque é apenas um orçamento. Apenas quando esse orçamento for aprovado, que aí sim ele será criado um pedido, né, com base nesse orçamento, e aí sim vai ser lançado no saldo do cliente. Se você usar a loja virtual, seu próprio cliente também consegue fazer pagamentos avulsos. Então basta ele acessar o cadastro dele, vir aqui em meus pagamentos e na opção inserir pagamentos. A diferença é que aqui ele realmente precisa fazer um pagamento no Pix, no cartão, ou no caso aqui as opções que você disponibilizar. E aí ele pode colocar aqui o valor que ele deve ou um valor maior. E aí o restante fica como crédito. Quando ele lança esse pagamento aqui, acontece a mesma coisa do que quando você lança por aqui.
ele efetuando o pagamento aqui de fato, o sistema busca os pedidos que estão em aberto e lança esse pagamento lá nesses pedidos. E aí eles corrigem o resto a pagar.